Tudo acontece na política nacional e você só acompanha aqui na Jovem Pan. Eleições 2022. Terceiro dia depois do primeiro turno das eleições deste ano e continuam a surgir fortes apoios para a disputa do segundo turno dessa eleição absolutamente disputada. Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu a manifestação do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A declaração do tucano aconteceu nas redes sociais e o nosso Eduardo Novak vai colocar na tela para a gente ler, para todos vocês que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan, o tweet de Fernando Henrique, que diz o seguinte: neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse tweet, ele colocou uma foto dos dois das antigas e uma foto um pouco mais atual também. A Executiva Nacional do MDB informou que o partido liberou os diretórios para apoiarem tanto Lula quanto Bolsonaro. Por um lado, o MDB, nós temos aí a ex-candidata e ex-senadora, atual senadora Simone Tebet, em reunião com Geraldo Alckmin. Em seguida, ela almoçou com Lula, para quem pretende, inclusive, anunciar o apoio. Por outro, também no MDB, o ex-presidente Michel Temer declarou que deve anunciar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro já nos próximos dias, logo depois de tirar a foto ao lado e prometer o voto para Tarcísio Gomes de Freitas na disputa aqui para o governo do estado de São Paulo. Bolsonaro já tem o apoio de Zema em Minas, de Cláudio Castro no Rio de Janeiro e de Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. O presidente da República procura uma aliança maciça com os evangélicos e acredita que os votos de Ciro Gomes devem sim migrar para ele. No início da disputa pelo segundo turno, o retrato é que Lula recebe mais apoio dos partidos e Bolsonaro tem mais alianças com governadores, principalmente os governadores que foram reeleitos. Dos 15 governos estaduais definidos no primeiro turno, 7 defendem a reeleição presidencial. Esses acordos políticos que eu estou trazendo aqui para vocês são o tema da nossa enquete de hoje, que eu estou abrindo agora para você votar, participar, dar a sua opinião no site da Jovem Pan. Quem é que você acha que tem conquistado as melhores alianças para esse segundo turno de 30 de outubro? Bolsonaro ou Lula? O que você acha? Vai lá no jovempan.com.br e vota. Participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time. Rodrigo Constantino, a nossa Cristina Grêmio já aqui conectada, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Cris, eu vou começar com você hoje questionando justamente isso, né? O que vale mais, o apoio dos governadores ou dos partidos? Olha, o presidente que assumir vai precisar governar com governadores e, claro, com o legislativo eleito, né? Não são os partidos, pelo menos não no atual ritmo de Brasil. No Brasil passado, aí, mais ou menos recente, governava-se sim com partidos, com grandes acordões, com grandes financiamentos, né, com dinheiro público, vai para tal partido, distribuição de cargos em estatais. A gente sabe muito bem como é que funcionava, né? Era tudo muito bem fatiadinho para garantir o que eles diziam que era o tal do presidencialismo de coalizão, que era um presidencialismo de compra, de coação, muito, muito diferente desse atual que a gente vive, desse atual momento de governo, né? Em relação a apoios, eu também acho importante a gente analisar. Até onde eu vi, de domingo para cá, os apoios novos que o presidente Lula recebeu foram de Simone Tebet, Ciro, enfim, apoios que a gente já sabia que ele teria, né? Era uma terceira via inexistente, era uma farsa de uma terceira via. Todo mundo sabia que terceira via era essa. O próprio MDB já estava dividido no primeiro turno. Renan Calheiros, desde o início, declarou apoio a Lula, junto com vários outros senadores. A própria Simone Tebet esperneou em relação a isso, que ela não estava tendo apoio nem do próprio partido. Então, para mim, não tem novidade. As novidades que eu estou vendo surgir são do outro lado. A gente está vendo bastante gente surgir, inclusive o próprio ex-presidente Temer aí, declarando apoio, se não direto ao Bolsonaro, mas a Tarcísio, obviamente que vai acabar declarando apoio também ao governo federal, já que Tarcísio é candidato do presidente Bolsonaro em São Paulo. Eu queria ler uma crítica aqui feita pelo Felipe Martins, que é assessor do presidente lá,
em relação a essa declaração da Simone Tebet, que eu acho muito pertinente também a gente trazer para o debate e colocar o eleitor, especialmente o eleitor da Simone Tebet, para refletir acerca desse ponto específico. Ele fala o seguinte: Tebet anunciou apoio a Lula, candidato que foi acusado pela vice dela, pela candidata a vice da própria chapa dela, de ser o mandante de um assassinato. E eu acrescento, assassinato de um correligionário do Celso Daniel, que era prefeito de São Bernardo do Campo, e unha e carne com o presidente Lula. Aí o Felipe Martins continua: a dúvida que fica é: Tebet acredita que sua companheira de chapa mentiu ou simplesmente não vê problema em apoiar um sujeito contra quem pesam acusações pesadas como essa? E aqui a gente pode colocar várias outras reflexões parecidas com essa acerca de outros apoios que estão vindo aí para Lula. Então, de novo, a gente precisa pensar nos valores que o eleitor deve colocar na balança na hora de escolher seu candidato. Muito bem. Piperno, como é que você está vendo tudo aí? Boa tarde, Paulo, os colegas, a nossa audiência. Veja bem, ontem Bolsonaro ele se saiu melhor na foto dos apoios, porque afinal de contas recebeu aí o apoio explícito do governador Zema e também do Rodrigo Garcia, embora a gente também já soubesse que isso era caçapa mais que cantada, até porque Zema e Bolsonaro estiveram juntos em 18, enfim, Rodrigo Garcia, alguém oriundo do DEM, e os eleitores desses candidatos a governador no último final de semana, né, no caso do governador de Minas, o reeleito, eles já são eleitores, obviamente, muito mais próximos do presidente Bolsonaro do que do Lula. Em relação ao Rio de Janeiro, novidade nenhuma. Não é uma conquista, né? Bolsonaro e o governador Cláudio Castro fizeram campanhas praticamente juntos e tal, né? Sempre estiveram muito próximos. Aí vem o dia de hoje. Aí ontem Lula conseguiu, então, o apoio do PDT, o apoio envergonhado do Ciro Gomes, mas, enfim, um apoio, e também do governador proporcionalmente mais votado do país, o Helder Barbalho. Aí, hoje, acho que o Lula conseguiu, assim, digamos, o grande prêmio em disputa, né? No caso da Simone Tebet e do Fernando Henrique Cardoso. É óbvio que também já se imaginava, por tudo que a Tebet disse, principalmente no último domingo, do seu pronunciamento de final de noite, que ela fosse de fato apoiar o Lula. Mas a Simone Tebet não é alguém, né, do mesmo espectro político que o Lula, não é alguém do mesmo campo político. É isso que os candidatos mais cobiçam nessa hora. Ela é uma senadora, uma parlamentar de um estado que é um dos mais pujantes na questão do agronegócio. Ela também é uma proprietária rural, ela é do MDB e tudo mais. Então, ela traz para o Lula algo que o Lula sente falta nessa campanha, que é exatamente mais apoio dessa região do Brasil Central, alguma coisa, alguns votinhos aí dessas regiões aí ligadas ao agronegócio, e afinal de contas o apoio da grande noiva desse segundo turno, porque ela ficou em terceiro lugar. Então, isso, obviamente, não é desprezível. Mas eu acho que o grande prêmio do dia foi, de fato, o apoio de Fernando Henrique Cardoso. Depois de 33 anos, Fernando Henrique Cardoso e Lula estarão juntos numa eleição presidencial. Porque eles subiram no mesmo palanque em 89 contra Collor de Mello e de 94 a 2014 os dois partidos sempre se confrontaram e às vezes inclusive com bastante rispidez. Então é significativo isso sim, que depois de 33 anos Fernando Henrique Cardoso e Lula voltam a estar juntos e mais. É uma eleição em que Lula, para esse segundo turno, traz Fernando Henrique Cardoso, Alckmin e Zé Serra, que por sinal apoia o Lula e o Tarcísio, né? Algo um pouco, não muito compreensível. Mas, enfim, o fato é que o Lula tem 3 dos 4 candidatos tucanos nesse século. Eu acho significativo. Então, eu acho que sim, por enquanto ele ganhou muito. Muito bem. Constantino, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Paulo. Por favor. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Veja, não é a notícia do dia o apoio do Fernando Henrique Cardoso ao Lula. Isso é esperado, ele já tinha, de forma um tanto velada, indicado nessa direção. E, de novo, né, na própria postagem do ex-presidente, ele relembra que ambos sempre estiveram juntos, na verdade, que a história deles é uma história de luta pelo esquerdismo. Sempre foram dois socialistas.
né? O Fernando Henrique teve um choque de realismo ali, com o plano real e tudo, e depois fez concessões ao mercado e a privatizações meio contra a vontade, mas logo depois já estava lá. Ele foi o cara que instituiu cotas raciais no Brasil, financiou a MST, defende legalização de drogas e por aí vai, né? Então o Fernando Henrique Cardoso é a esquerda apoiando a esquerda e colocando uma pá de cal no teatro das tesouras. A notícia do dia, obviamente, é o apoio do ex-presidente Michel Temer a Bolsonaro. Esse é mais inesperado e tem muito mais peso, né? Até porque o Temer raposa velha da política, né, e que fez um bom governo, um governo de transição e que era reformista com aquela agenda Uma Ponte para o Futuro, só foi interrompido ali o projeto de reformas por conta daquela história do Globo, com Joesley e gravações estranhas, né? Ali houve um boicote até para a reforma previdenciária do Temer, que justiça seja feita, ia economizar metade do que economizou a reforma do Bolsonaro. Agora, até aqui o saldo é muito mais positivo para o presidente Bolsonaro, né? Governadores de peso, Ronaldo Caiado anunciou também, a ala decente do Partido Novo, né? Vinícius Poit, Paulo Ganimi, o próprio Zema anunciando explicitamente apoio ao presidente Bolsonaro, o Rodrigo Garcia, então ele está com uma base muito mais sólida, mostrando uma união verdadeira, né, de liberais, de conservadores, de antipetistas em geral, enquanto que do outro lado tem só esquerda e oportunistas e Helder Barbalho e companhia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que defende o Lula porque ele sempre esteve do lado da inclusão social. E a gente fica pensando se ele está querendo dizer o Odebrecht, OAS, são as empreiteiras que tiveram ali uma inclusão social no governo do Lula. Fala também de democracia, e a gente pensa assim, puxa, o cara que fundou o Foro de São Paulo com Fidel Castro, e até hoje enaltece a postura do Fidel Castro, o pior tirano, assassino do continente, o cara que é companheiro do Daniel Ortega, a imprensa está tentando censurar, a Gazeta do Povo está censurada, não pode lembrar nas reportagens duelo entre os dois, o Daniel Ortega que persegue cristãos na Nicarágua e tem o apoio do Lula e manda cartinha de apoio a Lula, né? Não importa a censura do STF ou do TSE, aqui a gente vai trazer sempre a verdade. Então é essa democracia venezuelana, que o Lula diz que tem excesso de democracia e grava vídeo pedindo voto para Maduro e sempre apoiou Hugo Chávez, estranho, né? Então, de novo, o apoio do Fernando Henrique Cardoso diz mais sobre ele do que do Lula, né? Mostra que a esquerda sempre vai se unir e que de democrata essa esquerda não tem nada. Aliás, quando morreu Fidel Castro, deem uma olhada nas notas dos tucanos, né? Do Fernando Henrique Cardoso, do Serra, até do Aécio Neves. Todos eles enaltecendo o grande líder que o continente perdeu. Eu não quero líderes assassinos como Fidel Castro. Enquanto isso, o agronegócio, quem produz, está do lado do presidente. A bancada ruralista toda, do lado do ladrão, estão aqueles que querem expropriar o que foi produzido. Serrão, antes de passar a palavra para você, coloca na tela, Edu, o resultado parcial da nossa enquete, que hoje está perguntando a você justamente quem é que tem conquistado as melhores alianças neste segundo turno. Bolsonaro ou Lula? 96,22% acha que é Bolsonaro e 3,78% acha que é Lula. Mais de 1.000 participações. Se você ainda não opinou, jovempan.com.br. Serrão, a Tebet anunciou, como nós trouxemos aqui, o seu voto, seu apoio a Lula, mas critica muito a falta de programa de governo do petista. Como é que se apoia alguém sem programa de governo? Saudações, meus amigos, meus amados haters. De novo, né? Tem uns apoios aí que quem tem eles não precisa de inimigo, né? Esse aí, do caso da Tebet, parece um deles. Agora, vamos falar sério, né? Você, pai, você, mãe, tem uma obrigação. Leve seu filho para vacinar contra a poliomielite. Eu estou fazendo esse apelo aqui porque essa propaganda pelo governo federal está censurada por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo, uma decisão burra, desumana, insensível. Eu, se fosse o presidente Bolsonaro, desobedeceria totalmente a essa ordem que não tem razão legal de ser. Governo é governo, campanha política é campanha política, poder executivo é uma coisa, juristocracia é outra. Então, vamos lá, já dei o recado. Então, vamos lá, agora eu vou para a minha oração, momento de oração. Santo algoritmo, rogai por nós, porque, olha,
Se eu fosse candidato, o único apoio que eu ia querer ter de verdade nesse segundo turno para ganhar a eleição é do tal do algoritmo. O algoritmo poderia ajudar a gente a impulsionar votos, né? Eu lembro, meu camarada Joseph Stalin, grande líder soviético, dizia: quem conta o voto ganha a eleição. No Brasil, quem conta o voto? O sistema eletrônico. E conta de maneira meio demorada, hein? Que a contagem começou no dia 2 à noite, só acabou no dia 4, 10h34 da manhã. Então aquela lenda de que, olha, a votação mais rápida do mundo... Mais uma pequena fake news que a gente é obrigado a engolir. Sobre apoios de segundo turno, além do algoritmo, que é um apoio muito importante, mas não é tão fácil assim de conquistar, o presidente Bolsonaro está conquistando apoio político maior da base dos governadores e dos políticos que foram eleitos. E isso aí pode representar algo importante, sim, na hora da decisão final. Quem ainda não chegou para apoiar, mas já está atrasado, né? Antônio Carlos Magalhães Neto, candidato ao governo da Bahia. Será que ele vai querer fazer campanha para o PT? Está na dúvida ainda? Entre Bolsonaro e Lula, no primeiro turno ele ficou, né? Nessa dúvida cruel e quase perdeu a eleição. Então, agora é o momento da decisão, é o momento de saber quem é quem. Quem é a favor do que fica como está, que para alguns parece que está bom, ou muda tudo para voltarmos ou termos a chance de ser uma Venezuela, uma Nicarágua, uma coisa bem legal. Vamos em frente.